Ontem aconteceu uma coisa incrível, né? A gente estava até ao vivo no Jornal da Band, a hora que entra o placar com a decisão da Câmara dos Deputados, restabelecendo o bom senso em Brasília, depois de um episódio lamentável em que, não vou falar o Senado, né? Mas que 42 senadores, e aí sim, numa votação em que fez o Senado derrubar o veto do presidente da República, restabelecendo o aumento salarial para uma categoria de servidores, para algumas categorias de servidores, em plena pandemia. É um negócio maluco. Eu acho que tem várias formas da gente olhar esse episódio. A gente tem que olhar esse episódio do Senado. E o que a Câmara fez foi um resgate. A gente voltou a poder olhar para o poder e falar, não, tem juízo ali. Às vezes é o contrário, né? Às vezes a Câmara apronta, o Senado é que faz o juízo, às vezes os dois aprontam e o veto presidencial é que restabelece o juízo, às vezes é o contrário, a derrubada de um veto presidencial é que é o restabelecimento do juízo, daí a beleza da democracia. Ninguém é dono da verdade, todos erram, todos exageram, mas o que aconteceu essa semana foi um absurdo. O Brasil passou assoberbados dias esperando que uma casa corrigisse o erro da outra casa, mas não é um erro. Não é um erro assim, você colocou errado no Waze e vai fazer um caminho que vai fazer você andar 2, 3 quilômetros a mais. É um erro de até 130 bilhões de reais. Tem gente que diz que não é exatamente 130, que é 90, que é 70, que é 60. Não importa, é dúzia de bi, né? É maior do que, não é tão grande quanto o investimento do Grupo Bandeirantes de Comunicação no sistema de captação de som para os aplausos, né, captar o som na abertura do Band News no meio do dia. Mas é um escândalo. Olha lá. Cuidado, Felipe, a gente tem um cálculo aí de custo de energia. É verdade, não pode gastar muito, né? Não, a usina de Itaipu não está preparada para isso. Desculpa, gente. Por favor. Felipe, por favor. Cuidado, que senão farra fiscal pedalou, já sabe, né? Já era. Pedalou, dançou. Mas, então, o Senado vai lá na hora e resolve tomar uma decisão, pessoas que você imaginava que eram sensatas, né? Quer dizer, o Álvaro Dias, candidato a presidente da República, falando que ia governar o Brasil, que ia transformar o Brasil, que ia fazer o Brasil ser um país melhor, ele foi candidato a presidente da República. Aí ele é parte dessa decisão irresponsável, ele deu um dos votos, Álvaro Dias. Vamos lembrar do nome dele, Álvaro Dias. Como faz um negócio desse, né? Tem várias pessoas, Mara Gabrilli, sensata, lutadora, uma pessoa com uma história fantástica, pessoal incrível, e estava lá na lista dos que votaram por esse absurdo. Esperidião Amin, né, a voz da sensatez, do equilíbrio. Por que ele fez um negócio desse? Que palhaçada. Antônio Anastasia, que se imaginou presidenciável em algum momento da vida, que achou que era melhor do que o Aécio Neves, que achou que era a grande redenção de Minas Gerais, um governador equilibrado das contas públicas. Ele era o braço direito da gestão do Aécio, depois foi governador. Como pode um camarada como esse votar a favor dessa irresponsabilidade? A lista é extensa, Jarbas Vasconcelos, Jacques Wagner, né? Não, temos que buscar uma alternativa à esquerda para construir um Brasil mais sólido. Que palhaçada que esses camaradas aprontaram. Outros só confirmam a biografia pavorosa, que, enfim, a reputação que não tem. Mas 42 senadores deram essa aprontada. E aí eu acho que a gente tem que olhar para isso. Faltou a eles, sabe, brasilidade, faltou a eles patriotismo, faltou a eles responsabilidade. Não dá pra gente imaginar que o jogo do poder é um jogo onde o governo tem que ser babá de político, né? Não dá pra ser babá de político. Não dá pra achar que um senador desse, que não usa fralda há muito tempo, ou talvez volte a usar em breve, mas nesse espaço em que deixa de usar a fralda infantil e antes de usar a fralda geriátrica, a gente imagina que sabe controlar, né, enfim, como funcionam as coisas. Agora, veja só, como é que nasce uma derrota como aquela, e depois a gente pode falar, tem que bater palmas, né, para a vitória na Câmara dos Deputados, que tem um responsável, que é o Rodrigo Maia, de novo ajudando a salvar
uma grande confusão. Fez isso na reforma da Previdência e fez isso agora com grande brilho. Mas veja só, a turma que faz previsão do tempo diz pra gente se vai chover, se vai fazer frio, se vai fazer sol. Ela não diz pra gente se choveu, né? Vamos fazer a previsão do tempo. Choveu ontem. Obrigado, isso eu sei fazer. Você vai num banco, conversa com o seu gerente, você pede orientação sobre onde colocar o seu dinheiro com base em projeções de rendimento de olho no futuro. Não de olho no passado. Eu não preciso de um assessor financeiro para dizer quanto eu ganhei no ano passado. Isso eu não preciso. Eu olho no extrato. Quando vai ter um jogo de futebol, a polícia ela toma decisões para afastar as torcidas, né? Hoje em dia temos pandemia, pode parecer uma coisa do passado, mas... Então a torcida A entra por esse lado do estádio, a torcida B entra por aquele estádio, por aquele lado. Tomam decisões para evitar o pior. Não adianta depois que tenha confusão entrar para agir. Então, você pega um chefe de cozinha, pode parecer um exagero de exemplos, mas pega um chefe de cozinha, ele pensa no que ele vai comprar para abastecer o restaurante, naquilo que ele acha que ele vai vender, né? Não adianta depois ele se arrepender concluindo que faltou linguado, faltou carne, faltou não sei o quê. Não adianta, tem que olhar para frente. Então, como um governo pode ser tão desorganizado a ponto de ser surpreendido por uma decisão do Senado de derrubar o veto do presidente? E aí, veja, o governo Bolsonaro é especialmente confuso. Todos os governos passam por isso, mas é especialmente confuso. Não vai ser a primeira derrota no Congresso, né? Não vai ser o primeiro susto no Congresso, mas o fato é que o governo tem uma estrutura, a Secretaria de Governo do General Ramos tem uma assessoria só para cuidar dos assuntos parlamentares. Tem um secretário especial para isso, tem um secretário especial adjunto para isso, tem um que cuida do Congresso, tem uma que cuida da Câmara e tem um que cuida do Senado. Onde é que estavam essas pessoas que não acenderam a luz amarela, a luz vermelha e o diabo? No dia da votação, o ministro General Ramos teve reunião com o Fernando Bezerra, líder do governo, teve reunião com o vice-líder do governo. E como é que tomou um toco desse? Como é que aconteceu isso? De novo, podemos dizer, e eu afirmei, nós não podemos precisar de babá, mas o fato é que um governo tem que se comportar como se fosse perder sempre, é sinal de alerta. Um segurança do presidente da República está sempre achando que alguém vai atentar contra a vida do presidente. Então sempre alerta. Ao final do dia, ninguém fez nada contra o presidente. Que bom, vida ganha. Dia seguinte, quando ele voltar para trabalhar para proteger o presidente da República, ele age como se fosse dar tudo errado. E assim funciona. Tudo preventivamente, direção preventiva, polícia age preventivamente, previsão do tempo é preventiva. É sempre assim. Como é que o governo deixou isso acontecer? E isso aconteceu, e foi lamentável o que aconteceu. E se a Câmara não vira esse jogo, né? Então olha só a energia que a gente gastou. A gente tomou, e aí a gente mesmo, o Brasil, tomou uma derrota no Senado, correu atrás do prejuízo, o mercado ficou assoberbado, o dólar reagiu, a bolsa reagiu, as pessoas ficaram preocupadas, o presidente da República disse que seria impossível governar, o Paulo Guedes falou em crime, se desgasta com o Congresso, vai o Rodrigo Maia, tem que agir de novo, toda a estrutura do governo entrando. Onde é que estavam os governadores que levaram seu dinheirinho todo fofinho, né? Prefeitos, né, que levaram seu dinheirinho todo fofinho, que não fizeram nada para evitar uma derrota dessa no Senado? Não vamos botar tudo na conta do governo Bolsonaro? Por que ninguém fez nada? Como é que esse processo político está funcionando? Deixa que eu chuto, chuta que você chuta, não sei como é que fala, mas é uma coisa assustadora. Então, o desastre acabou contornado pela ação da Câmara dos Deputados, pelo Rodrigo Maia, mas olha o risco que o Brasil correu, o pânico, a preocupação geral. Nós entramos ao vivo. Olha agora o placar. Por que a gente estava tão preocupado? Por que está todo mundo tão preocupado com a votação da Câmara dos Deputados? Porque seria, sim, um desastre. Será que o Brasil vai viver assim? Será que a gente não pode imaginar, sonhar, ansiar, esperar, torcer para que as casas ajam com algum grau de responsabilidade? Uma coisa é uma discussão ideológica entre o PT e o partido do governo, né? Entre o PSOL e o partido do governo, entre governo e oposição, por caminhos para o Brasil avançar. Agora, autorização para aumento de funcionário público
em plena pandemia, com o dinheiro da saúde, perceba, o governo reservou uma verba pactuada com todos para que estados e municípios pudessem enfrentar com uma certa tranquilidade ou com menos preocupação a pandemia do coronavírus. E aí vai o Senado e autoriza a liberar recursos para pagar desse dinheiro para pagamento de funcionário público. O governo errou, os governadores ficaram de fora e tem também um problema que eu acho que vai ficar uma lição. E eu espero que fique uma lição, porque esse susto foi grande e podia ter saído muito caro. E a lição é que o governo tem que ter uma coordenação, não só uma coordenação política, mas uma narrativa lógica. O presidente da República participou do início desse processo, dessa lei complementar que deu origem a essa discussão toda e que repassou dinheiro para os estados e municípios, e ele não só autorizou, como abençoou o reajuste de algumas categorias, tanto que atrasou a assinatura dessa lei para que algumas categorias pudessem ter ajuste. Ele, de certa forma, furou isto que depois ele trabalhou para derrubar. Ele deu uma furada. E ele mudou de posição. Então a gente vê a importância de um ministro lutando pela coisa certa, que foi o Paulo Guedes, a importância do presidente da Câmara lutando por uma coisa certa, que foi o Rodrigo Maia, mas olha a descoordenação, a falta de organização narrativa. Esse governo quer o quê? Ele quer a austeridade e a prosperidade dentro do limite da austeridade? Ele quer a prosperidade a qualquer custo? Ele é a favor de furar o teto? A gente não entendeu até agora. Então, talvez por ser errático, a gente veja cenas como essa dessa semana, que poderiam ter custado muito caras ao país. E para quem olha de fora, para quem quer botar dinheiro aqui para investir, fala, pô, se quase deu ruim, será que eu não devo esperar para ver se esse Brasil se organiza? Então, foi uma semana muito preocupante. Final feliz, mas muito preocupante. A gente bateu na trave, foi perigoso, corremos risco. O mais importante de tudo isso faltou brasilidade ao Senado, né? Faltou brasilidade ao Senado e é algo que a gente tem que cobrar de todos os 42 que participaram dessa piada de mau gosto, desse risco que o Brasil correu, mas o governo tem que ficar mais atento, o governo tem que ficar mais ligado. Descuidou, vai tomar um susto. E toda vez que tomar um susto, corre o risco de, numa hora qualquer, a outra casa confirmar, e aí foi-se, porque, veja, o presidente pode vetar, ele já tinha vetado. A hora que o Congresso derruba o veto, acaba o processo, não há mais nada a fazer. Então, muita atenção, não pode imaginar que a costura está feita quando a costura ainda não está feita. Vai ter que investir cada vez mais nessa relação mais próxima, talvez investir mais nessa profissionalização da relação com o Congresso. O general Ramos tem algo a explicar sobre o que aconteceu, os senadores têm algo a explicar sobre o que aconteceu. Felizmente, a gente tem, e a gente tem que dar os parabéns, um Rodrigo Maia que fez um trabalho exemplar. Um caso que não saiu caro por acaso, dando uma lição muito importante, porque novas batalhas e para o Brasil voltar a crescer e chegar em 2022 com 2022, né? Porque 21 vai ser um ano complicado. 2022 com um número melhor, com uma situação melhor, não pode acontecer isso que aconteceu nessa semana. Definitivamente, a gente tem que acordar para que a gente invista no nosso futuro de forma que, tendo os políticos agindo de uma maneira mais sensata e com muito mais responsabilidade.